só das cruzadas? Claro que não. Através de atividades comerciais. Cara, quando você viaja, o meu grande sonho na vida era conhecer fora do Brasil. E, infelizmente, minha família não tinha grana para me pagar essa viagem quando eu era moleque. Então eu sabia que eu ia ter que trabalhar para pagar minhas viagens para fora do Brasil. Então, desde que comecei a dar aula, o meu grande foco foi esse. Entendeu? Trabalhar e viajar, trabalhar e viajar. Eu faço isso há mais de 10 anos. E a primeira vez que eu viajei para fora do país, cara, que eu voltei e eu vi muçulmano árabe conversando com um israelense, que eu viajei ao lado de um alemão e falei com esse cara sobre o nazismo, que eu conversei com um argelino falando sobre a colonização francesa, aquilo mudou muito a minha vida, sabe? Aquilo mudou muito a minha mentalidade. E eu comecei a ver uma série de questões que eu só imaginava com o olhar das pessoas que eu conheci. E muitos vieram para minha casa conhecer o Rio de Janeiro e, pô, já visitei outros também no país deles, porque a cultura, cara, é uma coisa que não é palpável. A cultura é uma coisa que não é comprada. E é uma cachaça mesmo, é viciante você viajar e ter contato com outras culturas. Então, sem dúvida alguma, o comércio, essa revolução comercial feita no final da Idade Média, que é uma revolução comercial, que é uma revolução urbana, ela vai também gerar uma revolução cultural. Ela vai gerar também uma mudança definitiva na mentalidade. Porque agora a gente vai ter o nascimento das grandes universidades, a gente vai ter agora uma circulação de mercadorias e de culturas, e o mundo vai ficando cada vez menor e cada vez mais conectado. Então, se eu estou te dizendo que o comércio favorece a transformação cultural, você tem que entender que o berço do Renascimento é a Itália. Porque são esses italianos aqui, ó, de Veneza e de Gênova, que abriram o Mediterrâneo no comércio de especiarias, comprando em Constantinopla essas mercadorias e vendendo para Atenas, vendendo para Roma, para Barcelona, para Lisboa, para Porto, para Flandres, Champagne, Inglaterra. E é óbvio, então, que se o italiano é o primeiro grande comerciante que está em contato com essa galera, naturalmente a Itália se transforma no berço do renascimento cultural. Eu vou te dar um exemplo bobo. Quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, a cidade deu tempo dela ser evacuada, deu tempo dela ser esvaziada. E aqui uma galera dos chamados sábios bizantinos fugiram para a Itália. E chegaram na Itália com as suas joias, com as suas mercadorias, com as suas reservas, claro, mas também chegaram com bibliotecas inteiras, mano. Então, por exemplo, os 10 livros de Aristóteles, que a Europa não tinha conhecimento, passam a ser conhecidos pela Itália. Porque isso aqui era o antigo Império Romano do Oriente. E eles preservaram essas obras clássicas por todos esses 1000 anos de Idade Média. Então, quando eles fogem para a Itália, porque eles têm conhecimento dos italianos, porque têm relações comerciais com os italianos, o italiano é o primeiro a ter contato com essas obras, com esses livros. O italiano é o primeiro a ter contato com, por exemplo, as obras de Averroes, um médico árabe que vai fazer uma revolução no ensino da medicina. A Itália é o coração do Renascimento. Basta você ver a galera, Botticelli, Masaccio, Petrarca, Maquiavel, Da Vinci, Donatello, todos são italianos. A Itália, sem dúvida, pulsa o Renascimento, eu vou te falar, pulsa até hoje. E no caso da Itália, isso aqui é um burgo italiano, chamado São Geminiano, na região da Toscana, até hoje esses burgos estão lá, mas a Itália ela tem um motivo pessoal para também ser o berço do Renascimento. O italiano do século XV, ele olhava para o seu passado e ele via um passado mais desenvolvido do que o presente. Isso é uma percepção que a gente não sabe como funciona. A gente olha para o nosso passado, ó, há 20 anos atrás não tinha Bluetooth, há 30 anos atrás não tinha internet, há 60 anos atrás não tinha televisão, há 100 anos atrás não tinha rádio. E a gente pode fazer isso até chegar na Idade das Cavernas, se ligou? O italiano não. O italiano ele olha para esse domo aqui e ele fala, mamma mia, como é que a gente já fez esse troço, meu irmão? Ele olha para esse arco do triunfo e ele fala, capiche, do capito, não entendo como é que funciona. E essa coluna grega, que maneiraça, feita pelos romanos. Então é uma obrigação do italiano resgatar um passado onde eles eram os caras.
onde eles já foram o centro militar, cultural, econômico do planeta. Porque eles olham para um passado mais desenvolvido do que eles. Então eles falam, cara, a gente parou no tempo. A gente estacionou, a gente estagnou. A nossa cultura morreu. A nossa cultura foi assassinada. Por quem? Pela Idade Média. E daí vem média de medíocre, de noite dos 1000 anos, de idade das trevas. Porque essa burguesia incipiente que está se desenvolvendo, ela fala, aqui nós éramos burgueses, aqui nós éramos urbanos, aqui nós éramos comerciais. E na Idade Média nós não somos mais. Então, se a nossa cultura morreu na Idade Média, agora ela tem que renascer. Por isso o nome da nossa aula é o quê? Renascimento cultural. Renascimento porque a cultura estava, na opinião dessa burguesia europeia, morta. Em qual período? Na Idade Média. E quando é que ela estava viva? Na Idade Antiga. Quando eles olhavam para os sofistas, para os filósofos racionalistas gregos, para a arte ateniense, para a arte grega, para a filosofia romana, as obras de Cícero, Tácito, Tito Livio, Suetônio, as grandes obras como o Coliseu, o Anfiteatro, o Templo Romano, o Panteão, os aquedutos. E para onde foi tudo isso? Aí a Europa ficou morando em castelo, lutando contra bárbaro, e acreditando que tudo era explicado através de Deus. Por isso que na Itália nasce o primeiro movimento chamado humanismo. E esse movimento humanista, ele é um movimento que obviamente valoriza o quê? O homem. A pessoa, então, qual a diferença de antropocêntrico? Antropocentrismo é uma palavra que define uma característica dos humanistas. Os humanistas, eles falam o seguinte, olha, na antiguidade a gente era capaz disso tudo aqui. E agora nós não somos mais. Então a gente tem que voltar a ser. Por isso que a principal característica do Renascimento, junto com o antropocentrismo, é o classicismo. O que é a cultura clássica? É a cultura greco-romana. Se ligaram? É a cultura da antiguidade. Então, o classicismo é o resgate dessa cultura. É tipo assim, a gente parou na queda de Roma. Então vamos voltar da onde nós paramos. Vamos imitar esses caras. Vamos voltar a fazer o que eles faziam. Por isso você olha para uma escultura de Michelangelo e uma escultura de um artista romano, você não sabe de quem é quem. Porque, de fato, esse Michelangelo vai copiar os romanos para voltar ao seu desenvolvimento humanista. Professor, mas porra, isso parece muito brigar com a igreja. Não. O argumento dos humanistas é um argumento religioso. Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança? Pô, então por que a gente vai esconder o corpo do homem? Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Por que a gente vai colocar, vai cobrir, vai dizer que é pecado? Não, pô. Se Deus fez o homem e a Bíblia diz que foi a obra mais perfeita de Deus, tem que ser valorizado. E, inclusive como? Inclusive nu, inclusive pelado. Daí vem a caracterização do naturalismo. O que é o natural? É o homem pelado, é a mulher pelada. Nunca confundam com a erotização. Por exemplo, os seios da mulher ainda aparecem, mas a parte íntima feminina não vai aparecer nunca. Vai ter uma folha, vai ter um cabelo, porque é algo exposto demais. E o órgão masculino é pequenininho. É um pênisinho pequenininho. Aí a pessoa fala, professor, mas por quê? Porque, porra, gente, a ideia é exaltar a beleza e não erotizar. Se tu, porra, vai esculpir lá o Kid Bengala, meu irmão, vai chamar atenção o quê? A bengala, entendeu? Então a coisa é pequena porque não é para ser chamada atenção. É justamente para você homenagear o corpo humano, sem sexualizá-lo. Se ligaram? Entenderam? Isso nasce com o movimento humanista, um resgate dessa cultura clássica. E aí a gente tem, então, a prática do mecenato. O que é o mecenas, galera? É o patrocinador. E, sobretudo, a burguesia é a patrocinadora, porque o burguês ele tem dois objetivos. O investimento, já que nessa época o mercado de artes virou uma coisa estrondosa, e é até hoje. Pouquíssimas coisas valorizam mais do que arte, se ligou? Então é óbvio que o burguês vai investir nisso, e também por questão de status. O burguês se ressente, porque ele vai no palácio, conversa com o rei, fecha um contrato para financiar um porto, tá ligado?
Mas ele não vai ser convidado para o banquete, para o baile, não vai dormir no palácio. Aí ele fica chateado. Aí o que o burguês faz? Coloca o Michelangelo no meio do jardim, faz um baile com a nobreza, aí chama a família nobre e fala assim, isso aqui eu paguei 100 mil libras. Uma pechincha. Aí o nobre fala, pô, caraca, é o poder do dinheiro, é o status, porque ele não é nobre. E quem também vai patrocinar é a própria igreja. Isso aqui é o Papa Júlio. Professor, mas pô, a igreja vai patrocinar porque a igreja não é burra, gente. A igreja está percebendo esse potencial gigantesco que é o Renascimento. E se você pegar o Vaticano hoje, todo o Vaticano é renascentista. Foi construído tudo no século XVI. Aí você para pensar hoje. Faz um cálculo aí que é mão de matemática, beleza? Hoje, lá na Itália, o Vaticano recebeu 7 mil visitantes. Todo mundo foi na Capela Sistina, depois no Museu do Vaticano e na Basílica de São Pedro. Cada um pagou 75 euros. Calcula para mim aí, quanto que você vai ter de 7 mil pessoas pagando 75 euros por dia? Ah, professor, mas é porque todo mundo foi pela igreja. Que pela igreja? Tu acha que todo mundo foi rezar na Capela Sistina? As pessoas vão na Capela Sistina pra quê, galera? Pra ver o Michelangelo, pô. Pra ver o juízo final, pra ver o teto da capela. E depois vão no Museu do Vaticano pra quê? Pra ver a Escola de Atenas de Rafael. Aí vão na Basílica de São Pedro pra quê? Pra ver Pietà. Então a fonte de riqueza da igreja, por conta do Renascimento, é incalculável. E ela ganha dinheiro todo dia com o Renascimento, nesse exato momento. E aí nós temos a criação da prensa de Gutenberg. Essa prensa, ela vai gerar uma verdadeira revolução na literatura mundial. Por que a gente chama, por exemplo, literatura clássica? Shakespeare, Miguel de Cervantes, Camões. Porque esses autores, eles vão escrever seus livros justamente quando foi inventada a prensa. Então eles têm uma vantagem fenomenal em relação a todos os autores anteriores a eles. Porque eles começam a ser lidos. Porque agora um livro é copiado 1000 vezes. E não mais um copista que fazia uma cópia de um livro para um rei, para um príncipe. O inglês, ele se consolida dessa maneira próxima que a gente conhece hoje, graças à prensa, e por isso que Shakespeare virou o que ele é hoje. Não estou menosprezando, né, toda a capacidade literária do cara. Shakespeare é brilhante. Mas essa coisa, essa moral que ele tem, é porque ele foi o primeiro cara a ser amplamente lido e divulgado. Então a própria língua inglesa, ela se consolida, ela se solidifica a partir das obras do Shakespeare, porque todo mundo começou a ler Hamlet, Rei Lear, Macbeth, entenderam a ideia? As grandes obras desse cara. Tu ainda leva isso para os Estados Unidos, que aí também vão ler Shakespeare, porque são colônias inglesas, aí o negócio vira um fenômeno mundial. Mas se você pegar Camões, os Lusíadas, Miguel de Cervantes com Don Quixote, Rabelais com Gargantua, Erasmo de Roterdã, Tomás Moros, cara, essa galera vai ser muito lida, muito graças à prensa de Gutenberg, beleza? E aí, galera, macete velho pra cacete, mas extremamente eficiente. A palavra carinho. Vocês não podem deixar de decorar isso aqui. Ah, professor, qual é? Meu professor de história fala que não é para decorar. Eu concordo. Mas isso aqui é macete de vestibular. E vou te falar, ajuda muito. Vamos lá. Classicismo, já falamos. O resgate da cultura o quê? Greco-romana, da cultura dita clássica. Antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Não é uma ruptura com a religião, claro que não. Mas a ideia é que agora o homem tem que ser valorizado pela sua capacidade. Quando Da Vinci faz o Homem Vitruviano, não é só uma obra de arte, isso aqui é uma ciência que consolida uma visão racional de mundo. Aqui a gente tem não só a geometria, não só a simetria, mas como a razão áurea. Fator fundamental para o desenvolvimento da matemática. Essa sociedade burguesa, ela pensa o mundo através da ciência. Porque ela percebe que se ela ficar só rezando, as coisas não vão simplesmente acontecer. Você tem que ter o pensamento racional. Você tem que saber onde tem terremoto, onde tem maremoto, onde vai ter tempestade, qual época é boa para viajar, qual época não é boa para viajar, porque você vai perder sua mercadoria, mandando uma mercadoria no pior período possível? Claro que não. Então,
a astronomia, a carta náutica, o desenvolvimento da ciência como um todo, o estudo das estrelas, passa a ser fundamental para garantir à burguesia aquilo que ela mais ama, que é o quê? Lucro, dinheiro, se ligou? O individualismo, pessoal, é uma característica de ruptura com a Idade Média. Porque a Idade Média era uma sociedade que todos dependiam de todos. O cavaleiro não se alimenta sem o servo não é protegido sem um cavaleiro, o senhor feudal não tem mão de obra sem o servo não tem onde morar sem o senhor feudal. Essa sociedade moderna e burguesa é diferente. Agora você paga por uma prestação de serviço e não tem relação nenhuma com aquela pessoa. Aquela pessoa vai embora, tá ligado? E você esquece aquela pessoa. Você não precisa de convivência como na Idade Média. Naturalismo, a pintura do homem e da mulher em seu estado natural. Hedonismo, a valorização do prazer carnal. E lá a pessoa está falando de sexo? Está falando de sexo. Então é a liberdade sexual? Claro que não, pô, tá maluco? Ainda tem uma sociedade conservadora, que tem que ser feita o sexo depois do casamento, mas, feito sob as leis religiosas, por que o sexo tem que ser tratado da maneira que a Idade Média tratava? Ah, se eu sentir prazer com a minha esposa, eu sou um fornicador. Olha que palavra horrorosa. Falar fornicação. Então não. O burguês fala, pô, mano, cheguei em casa, tomei meu banho, jantei com a minha esposa, abri aquele vinho e fala, mozão, hoje é dia do esporte. Pô, eu tenho que me envergonhar disso? Eu tenho que falar, pô, isso não pode acontecer? Claro que não, pô. Fala sério. Que maldade é essa de Deus, né? Ó, botei o homem, a mulher, enfim, né? Vamos lembrar que nesse período a homossexualidade também não vai ser legalizada. Mas vamos lá, ó, tem uma parada aqui que vocês podem fazer que é maneira pra caraca, assim, muito, mas eu não gosto que vocês façam. Então não façam. Pô, não faz sentido, Deus, pô. Então, é o que eu falo, não é uma ruptura com a igreja. É um afastamento dessa igreja autoritária. E aí o hedonismo, ele acaba se propagando, né, abrangendo para outros prazeres. Por exemplo, a ideia, como é que era na Idade Média? Você tem que sofrer em vida para ser merecedor do reino dos céus. Por quê? Eu tenho que sofrer? Não é o Deus do amor? Deus não me ama? E ele tem que me condenar ao sofrimento em vida? Por quê? Se eu só estou seguindo as leis? Então não, tem que ter prazer em vida. E aí você vai começar a ter teatro, ópera, biblioteca, praça pública, boulevard, para que as pessoas tenham uma visão de vida mais o quê? Mais otimista, de contemplação da vida, e não só de sofrimento, como a Idade Média. Então, pessoal, dê uma lidinha aqui, ó, nas principais definições do Renascimento Cultural, e vamos agora mostrar a obra desses caras que são, meu irmão, brabos demais. Por favor, Renan. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero... Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. História de 10 casais que fazem isolamento social durante a peste negra. Pô, não parece uma obra renascentista, mas já é um romance. Cada um desses casais, eles contam uma crônica, cada crônica é um capítulo do livro, então não deixa de ser uma obra literária, que não é somente as passagens da Bíblia, que são somente as passagens da vida de Jesus. Se ligaram? Também começamos no século XIV uma coisa que vai virar um padrão até hoje, que é a pintura de óleo sobre tela. Se você reparar na Idade Média, não tem pintura. A Idade Média ou se pinta em vidro ou é tapeçaria. E aí no século XIV, no final, na transição para o XV, você vai ter as primeiras telas pintadas em óleo. E aqui, por exemplo, é a matemática servindo a arte. Se vocês... Ó, sigam o meu dedo. Isso aqui forma um paralelogramo, estão vendo? Um retângulo que, pintado internamente, cria uma segunda dimensão. Então esse meteoro aqui
Não vai cair na cabeça do menino Jesus, por quê? Porque ele está passando por trás. Isso é o desenvolvimento da técnica. E o livro mais importante do século XIV, sem dúvida alguma, é a Divina Comédia, uma obra pesadíssima que, olha como é que é medieval, né? Conta a história de um cavaleiro cruzado que vai até o inferno em busca da alma da esposa que foi sequestrada por um demônio e tal. A descrição de Dante, da cabeça dele, de como é o inferno, ele divide o inferno em 7 camadas e cada camada é um pecado capital, cara, é uma das coisas mais horripilantes que você pode ler. É uma obra pesada mesmo, mas que vai marcar muito o mundo inteiro. Virou quadro do Botticelli, virou teatro, virou filme, virou série, virou jogo de videogame. Para quem já jogou Dante Inferno, é a história da Divina Comédia. Uma obra ainda muito medieval, mas é um romance. Pô. O cara foi lá no inferno, porra, resgatar a alma da mulher, tem que ser muito romântico para isso. E aí, galera, nós temos o Quattrocento. Se ligaram, bambino? Quattrocento. O que é o Quattrocento? É o século XV. E aí já é uma arte renascentista independente, é uma arte renascentista livre. Por exemplo, você pega aqui o Tribute Money do Masaccio, você vê a profundidade, ó, como é que as árvores vão diminuindo de tamanho, esse cara tem esse tamanho, esse aqui tem. A vestimenta da galera nos remete à antiguidade. Então olha o classicismo aqui. A arquitetura dessa casa, esse aqui é um arco romano, então mais uma referência ao classicismo. Aqui é um artista holandês, para não falar que é só os italianos, né? E esse maluco é muito brabo, cara, porque assim, os artistas na época da Idade Moderna, eles eram tratados igual qualquer um, cara. Tem 2 questões do Enem que falam sobre isso. O Enem gosta muito de cobrar hábitos sociais, né? Aí é mistura de sociologia com história bastante. E aí tem uma questão que fala sobre o pai do Mozart, que ficava indignado porque os caras se apresentavam e, meu irmão, no máximo recebiam uma comida. Sabe qual é? Um jantar. E é surreal, porque, pô, o Mozart, cara, talvez tenha sido talvez não, foi com certeza um dos maiores músicos da história do mundo. Com 5 anos, o Mozart tocava melhor do que todo mundo. Tocava em pé, na cadeira, piano. Pra você ter uma ideia, na Capela Sistina, tocava uma música que não existia em lugar nenhum do mundo. E só a igreja tinha partitura. E ela não compartilhava com ninguém. Porque ela queria a exclusividade daquela música na Capela Sistina. Mozart, com 16 anos, entrou na Capela Sistina, escutou tudo, saiu, pegou um papel e escreveu a partitura inteira da música, de ouvido. O cara era um gênio, mano. E aí ele fazia grandes apresentações com a orquestra inteira, galera chorando. No final, a porta da rua é por trás. Não tinha reconhecimento. E aí o Van Eyck, que tava boladão, porque, tipo, o artista era tratado como pedreiro, um trabalho mecânico, sabe qual é? E aí, nesse quadro, ele pinta o casal Arnolfini. Atrás do casal, ele pinta um espelho, estão vendo aqui o espelho. Esse espelho é bizarro, porque inclusive tem o reflexo do vidro. Isso aqui é a Via Crucis de Jesus. E nesse espelho mostra o casal de costa e quem está de frente? O Van Eyck. Então, se você olhar... É porque aqui acabou diminuindo também a imagem, não dá para ver bem. Mas no quadro original, depois você procura no Google, você vê direitinho ele pintando um autorretrato atrás do casal, pô. Tem que ser muito brabo. Tem que ser um artista muito sensacional. E aqui o Brunelleschi, que é o chamado pai da arquitetura. Quem for estudar arquitetura vai estudar Brunelleschi. O Brunelleschi, de tudo que ele fez, isso aqui foi a coisa mais impressionante. Ele queria construir o domo da Catedral de Florença, chamada Catedral del Fiore, beleza? Inclusive, para quem quiser, eu e Biro temos um vídeo juntos. Eu acho que está no Instagram dele, tá? Que a gente gravou aqui embaixo, falando sobre essa história que eu vou te contar agora. E aí, cara, sabe onde que ele foi estudar para fazer esse domo? Nos romanos. Ele ficou a estudar o templo romano, e esse domo, pô, isso aqui tem mais de 2000 anos, cara. E esse domo, internamente, não tem sustentação nenhuma. Olha como é que é, não tem coluna.
E aí ele ficou 2 anos aqui olhando, calculando, rabiscando. E ele viu que os romanos construíam com tijolinhos. E ele começa a rabiscar como é que ele podia fazer a mesma coisa para cobrir aquela torre. Então, no projeto dele, ele cria uma parte mais baixa, para quando você entrar, você vê o teto rebaixado, e aí você vê essas obras renascentistas, mas por fora, mano, uma coisa monumental. Olha, isso aqui é um troço impressionante. Vamos pegar isso aqui que é melhor. Olha isso, pessoal. Isso aqui são prédios de 2, 3 andares. Olha quantas vezes isso cabe no domo da Catedral de Florença. Sem andaime, sem guindaste, sem helicóptero. O cara, pô, meu irmão, tirou muita onda. No século XVI, sem tecnologia nenhuma, ele faz um domo que é uma das coisas mais incríveis do Renascimento. E detalhe, o discípulo dele, chamado Bramante, é mais brabo ainda. E esse cara que inventa uma coisa chamada ponto de fuga. Se vocês repararem, todas essas linhas das sacadas da janela, elas vão criando uma angulação para que tudo converta para esse mesmo lugar. Pode reparar, ó. Quando eu dou essa aula em sala de aula, eu faço com pilô. E fica certinho. Tudo vai para o mesmo lugar, que a gente chama de ponto de fuga. É uma característica artística criada pelo Bramante e que vai ser utilizada tanto na arquitetura quanto na pintura. E esse cara é o cara que vai fazer o projeto da Basílica de São Pedro. Olha que doideira, galera. A Basílica de São Pedro, ela foi projetada dessa forma. Só que ela custou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que só deu para fazer isso aqui, ó. Então, ó, repara na minha mão. O que é a Basílica de São Pedro hoje? É só isso aqui. Só isso aqui é isso aqui. Olha que doideira. Só isso aqui é isso aqui. Imagina, meu irmão, se fizessem esse domo aqui, ó, atrás. Não ia caber na foto, tá ligado? Ia ter que ter uma foto de... Pô, e a Basílica é muito linda. Você vê toda a conversão do ponto de fuga, o frontão romano, coluna grega, domo romano, é onde o Papa tá, né? Então, assim, tudo isso são obras renascentistas. No Quinquecento nós temos Botticelli fazendo o mapa do inferno. Isso aqui é legal quando a gente puxa o zoom. Quanto maior o zoom, mais você vê as 7 camadas do inferno que o Dante idealizou e o Botticelli ele coloca no papel. No papel não, né? No quadro. Isso aqui é um quadro que está na Galeria Fiusi, se eu não me engano, em Florença. É o nascimento da Vênus. Pega o carinho. Classicismo, porque Vênus é uma deusa romana, é Afrodite. Naturalismo, porque ela está nua. Hedonismo, afinal, é a deusa do amor. Antropocentrismo, porque valoriza a beleza da mulher. A gente pode falar aqui de várias características, só olhando o quadro com o carinho que eu te ensinei. Se ligou? Tu já pode falar assim, eu sou um especialista em obra renascentista, porque eu sei o que é hedonismo, naturalismo, otimismo, entendeu, né? E aí vem o brabo, né? Por que o Leonardo da Vinci é o mais importante? Ah, professor, porque ele foi o melhor escritor? Não. Porque ele foi o melhor pintor? Não. Porque ele foi o melhor escultor? Não. Porque ele foi o melhor inventor? Não. Ele foi o melhor médico? Não. O problema é que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Então, se a gente está falando de um movimento que valoriza as características e a potencialidade da humanidade, o Da Vinci foi, sem dúvida alguma, o maior fenômeno humano que esse mundo já viu, porque ele era brilhante em todas as áreas. Eu não sei se a gente jogasse uma bola para ele ia conseguir matar no peito e dar um voleio pro ângulo. Mas, pensando mentalmente, esse cara era insaciável. A Gioconda, chamada Mona Lisa, ela é, antes de ser um quadro, uma pintura, ela é um experimento científico, tá ligado? Porque, primeiro, não sei se vocês sabem, né? Existe toda uma questão dizendo que talvez a Gioconda fosse amante do Da Vinci. E por quê? Porque ela está extremamente ousada. Qual é, professor? Como é que ela tá ousada? Tá ousada. Tá de cabelo solto, tá de decote. Ah, professor, mas, porra, a Vênus tá pelada, mas a Vênus não existe. Agora, você não pode fazer um retrato de uma mulher com esse decotão, porra, não dá, meu irmão.
Não dá, entendeu? Então ela é ousada. Segundo, a dissimetria do plano de fundo, que ele coloca um mais alto que o outro. Agora, sem dúvida, as duas coisas mais sinistras é o olhar da Mona Lisa, ela está sempre te olhando, não importa onde você esteja, e uma técnica chamada esfumato, que ele fez a primeira vez com essa dama de arminho aqui, já repara que ela está meio que dando um sorrisinho, mas a Mona Lisa é bizarro. Aqui está pequeno, mas façam isso, bota grande numa tela e olha bem de reto, assim, de frente, ela tá séria. Aí você vai olhando assim, bem, como se estiver bem no veio, ela faz assim, ó, ela sorri, porque é um jogo de luzes, tá ligado? E aí você vai criando uma angulação que a boca dela vai suspendendo, isso é bizarro. É bizarro. Dizem que se você olhar muito, ela te dá uma piscadinha. Então, olha só, outra obra grande do Da Vinci, não é um quadro, é um afresco, é pintado em parede, mas olha a brincadeira do ponto de fuga. Olha como é que tudo converge para Jesus. Olha as linhas de cima, olha as janelas. Se ligaram? Isso aqui, ó, é a capela, bem mais simples do que a Sistina, mas claro que você vai pagar alguns euros para conhecer, e uma parede imensa também, assim. A Santa Ceia é uma outra obra muito importante. E aí os estudos de anatomia, o Da Vinci foi um dos primeiros caras do mundo a terem permissão da igreja a dissecar cadáver, e as invenções que ele vai ter, isso aqui, por exemplo, vai influenciar diretamente a hélice do helicóptero lá no século XX, irmão, na Primeira Guerra Mundial. Bizarro. E aí o Quinquecento, que é o século XVI, aí nós temos o auge mesmo, é o ápice dos renascentistas, já é uma arte renascentista pura, sem intervenção, e é a época dos tartarugas ninjas, né? Se você perceber, as características dos tartarugas são na vida real dos caras, dos artistas. Quem é o mais importante? Quem é o chefe? Quem é o líder? É o Leonardo da Vinci, que viveu tanto no Quattrocento quanto no Quinquecento. Renan, deixa eu dar mais um golinho. Aí tu repara, o Donatello. O Donatello, ele é um professor renascentista. Ele é um cara, é um artista que ensinava artistas. Quando ele faz o Davi, esse Davi aqui já é uma revolução, porque ele faz em bronze, beleza? E ele faz um Davi que, meu irmão, o Davi é o símbolo da masculinidade, da força física. Porra, ele matou Golias, cortou a cabeça do Golias. E aí ele faz um Davi que é um homem, mas com uma postura feminina, com um peito que não é um peitoral musculoso ali, parece meio que um seio em formação, com rosas na cabeça. Então ele cria uma figura que mescla o gênero, né? Isso aí já é a arte mostrando que ela não pode ter limites. Se ligou? O Rafael, Escola de Atenas, olha lá. Racionalismo, afinal é Aristóteles e Platão que estão aqui. Ponto de fuga, lá, tudo converge para o centro. Naturalismo, pode falar de hedonismo, classicismo, afinal, a Escola de Atenas. Ainda tem uma homenagem a Da Vinci, ó. Esse aqui é o mestre Da Vinci, que o Rafael fez uma homenagem. E para terminar, aquele que é o mais polêmico de todos, era o mais pancadinho da cabeça, que é o Michelangelo, né? Isso aqui é a Capela Sistina, e a maior parte das pessoas, eles vão lá para ver o Deus passar para Adão o conhecimento. Hoje mesmo, dessa aula hoje no presencial, aí eu tava falando, a menina fez assim, ó, mostrou uma tatuagem dela, que era a mãozinha de Deus passando o conhecimento pro homem. Cara, mas a galera esquece que isso aqui também é Michelangelo, cara. Isso aqui é o juízo final, isso aqui é um paredão de 8 metros de altura por 6 de largura, que mostra Deus voltando do céu, meu irmão, furioso, mandando todo mundo pro inferno. É muito maneiro, isso aqui é muito mais maneiro que o teto. Mas é claro que o teto tem toda uma questão, porque ele desenvolveu uma tinta específica à base de carvão, porque ele colocou espelhos no chão da Capela Sistina e pintava de cabeça para baixo. E também a simbologia renascentista, né? Isso aqui é um cérebro de lado, a brincadeira que os querubins formam os miolos e Deus está passando para Adão, não é a vida, não é o livre-arbítrio,
Tá passando para Adão o quê? O conhecimento, a sabedoria. E aí é o racionalismo, a questão central do renascimento. O Davi demorou 8 anos para ser feito, foi uma encomenda que o Michelangelo teve de um burguês, de um mecenas, e aí quando ele terminou, foi engraçado porque o cara chegou, olhou, Michelangelo, o senhor não gostou não? Eu gostei, mas eu não gostei muito do nariz dele. Michelangelo, o senhor quer que eu altere? Se for possível. Michelangelo subiu com uma pedra de mármore escondida, tá ligado? E aí começou a esculpir na pedra, ou seja, ele não estava mexendo na estátua. Assoprou. E agora tá bom? Aí o babacão, agora tá perfeito. Não sei se vocês sabem, mas o Davi tem 5 metros de altura, né? A galera acha que ele tem um tamanho normal, é um monstro, é um gigante. O Davi, ele é uma obra colossal mesmo, assim, uma coisa impressionante. O Michelangelo, lá no final da vida, vai esculpir o Moisés. Esse Moisés é o auge dele, porque ele desenvolve uma ferramenta, e claro, a habilidade dele, que ele consegue cavar o mármore. E aí ele faz esses movimentos, tá ligado? A roupa é grudada no bíceps do Moisés, que é maromba, né? O pano marcando o joelho e, sem dúvida, o mais importante é essa barba, mano. Você olha aqui, tem veia, tem falange, tem churreia. É impressionante, isso é uma pedra. O Michelangelo, quando terminou Moisés, ele já estava meio lelé, né? E aí ele começou a gritar com Moisés. Falou, viva! Viva! Agora viva! Tipo, é tão perfeito que só lhe falta o quê? A vida. E mesmo assim o Michelangelo não assinou. Ele não assinava as obras, ele nunca gostava. O Michelangelo, cara, quando ele era criança, ele esculpia, fazia uma estatuazinha pequena, uma Madonna, aí jogava na água para envelhecer, para criar limbo. E depois vendia na feira como se ele tivesse encontrado no Rio. Eu acho que isso aqui é uma cultura... Aí todo mundo, isso aqui é uma estátua romana. Ele, será que é? Eu achei ele no Rio, mentira. Pra tu ver o nível de habilidade desse cara. Mas a única obra que o Michelangelo assinou, essa aí ele parou, olhou e deve ter falado. Eu sou foda. Realmente, não dá. E é Pietà. Pietà, cara, é um fenômeno mesmo, assim. Ela tá na Basílica de São Pedro. Aqui, ele cava e ele faz esse véu que cria uma sombra no rosto da Virgem, tá ligado? A musculatura de Jesus, a marca dos seios dela, inclusive aqui no meio está escrito Rafael Michelangelo. A mão de Jesus, essa mão caída, marca todas as outras pinturas ou esculturas que queiram representar a morte. Não basta o olho fechado. Tem que ser essa mão caída. Então você olha, por exemplo, o Tiradentes, né, o herói republicano, que ele foi esquartejado, a mão dele está caída. Você olha para a morte de Marat, do Jean Paul David, a mão caída. Está lá na Basílica de São Pedro e é, sem dúvida... Eu não sei se é a mais fantástica dele. Eu sinceramente, fico entre dúvida entre o Moisés e Pietà. Até porque o Moisés é grande, Pietà é menorzinha. Mas mostra ali o quanto que esse cara tá à frente do seu tempo. Beleza, pessoal? Próxima aulinha, Brasil. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.